Olá, bem-vindos! Sabe aquela situação super comum, às vezes até frustrante, de estar numa discussão e a outra pessoa, mesmo sem base nenhuma, bate o pé que tá certa? É uma daquelas coisas que deixa a gente pensando, como é que alguém consegue ter tanta certeza sobre um assunto que claramente não domina? Pois é, a pergunta que fica é essa, né? Por que será que, muitas vezes, as pessoas que menos sabem são justamente as mais confiantes? Olha, essa não é uma questão nova, não. Na verdade, uma das mentes mais brilhantes da história dedicou a vida a entender esse paradoxo. E a resposta dele, vamos ver, é mais relevante hoje do que nunca. Ok, vamos mergulhar nisso. Olha só o que a gente vai ver. Primeiro, vamos entender essa ideia da sabedoria de não saber nada. Depois, vamos acompanhar a busca de Sócrates pela verdade. Aí, a gente conecta essa filosofia antiga com o fenômeno psicológico super atual, a arrogância da ignorância. Em seguida, vamos ver como a arte de fazer perguntas é uma ferramenta poderosa e, por fim, como aplicar tudo isso no nosso próprio caminho para o conhecimento. Para começar, vamos direto ao coração de tudo isso, a tal da ignorância socrática. Então, ignorância socrática não tem nada a ver com ser ignorante no sentido pejorativo da palavra. Muito pelo contrário. É, na verdade, uma postura intelectual de reconhecer com honestidade os próprios limites. É a gente se dar conta de que, por mais que se estude, o universo do que a gente não sabe é sempre imensamente maior. E essa percepção, essa humildade, é o verdadeiro ponto de partida para aprender qualquer coisa de verdade. E aí a gente chega na famosa frase que resume tudo. Quando Sócrates disse "só sei que nada sei", ele não estava se diminuindo, ele estava fazendo uma declaração profundíssima sobre a natureza da sabedoria. Ele estava basicamente dizendo que a consciência da própria ignorância era o que o diferenciava de todo mundo que achava que já sabia de tudo. Mas como foi que Sócrates chegou a essa conclusão tão radical? A história é ótima e começa, veja só, com uma profecia bem enigmática. Tenta imaginar a cena, o oráculo de Delfos, que era tipo a maior autoridade espiritual da Grécia Antiga, solta essa: Sócrates é o cara mais sábio de Atenas. O próprio Sócrates, que se via como alguém que não sabia nada, ficou totalmente perplexo. E o que ele fez? O que ele fazia de melhor. Foi pra rua fazer perguntas. Ele foi atrás dos políticos, dos poetas, dos artesãos, todo mundo que tinha fama de especialista. E o que ele descobriu foi, uau, muito revelador. Ele percebeu uma diferença gritante de mentalidade. De um lado, Sócrates admitia que não sabia, e por isso estava sempre aberto a aprender. Do outro, os sábios já partiam do princípio que sabiam tudo, e por causa disso, nem buscavam mais conhecimento. Sócrates fazia perguntas para achar a verdade. Eles davam respostas cheias de certeza para defender a própria reputação, mesmo que essas respostas fossem furadas. Então, a grande sacada é esta. A sabedoria dele não era um arquivo de fatos na cabeça. Era um motor de curiosidade. Era justamente a consciência do que ele não sabia que o fazia continuar perguntando, aprendendo, buscando. Essa era a verdadeira sabedoria que o oráculo tinha visto. Agora, o mais impressionante é que, séculos e séculos depois, a psicologia moderna encontrou um eco científico, exato, dessa observação que Sócrates fez lá atrás. Esse fenômeno é o famoso efeito Dunning-Kruger. Ele explica direitinho por que aquelas pessoas do início da nossa conversa, as que têm certeza de tudo, agem daquele jeito. A falta de conhecimento delas as impede de perceber os próprios erros. Elas literalmente não sabem o suficiente para se dar conta do quanto não sabem. E aqui a gente vê os dois lados da moeda bem claros. De um lado, quem tem baixa competência tende a superestimar a própria habilidade com uma confiança que não tem base. Do outro lado, os especialistas de verdade que entendem a complexidade do assunto, muitas vezes até subestimam o que sabem e são bem mais cautelosos na hora de afirmar algo. E aqui está a conexão genial. Se o efeito Dunning-Kruger é a doença, digamos assim, da arrogância intelectual, a ignorância socrática é a vacina, é o antídoto, é a prática consciente de se lembrar dos próprios limites, o que nos protege de cair nessa armadilha da falsa certeza. Ok, beleza, entendemos o problema, a causa, mas e aí, como é que a gente combate isso na prática, na gente e nos outros? Bom, Sócrates também deixou uma ferramenta para isso. É um método socrático, também chamado de maiêutica, que em grego quer dizer a arte da parteira.
É lindo isso, né? Sócrates se via como uma parteira de ideias. Ele não dava as respostas, ele ajudava as pessoas a darem à luz seus próprios pensamentos e a examinar suas crenças através de um diálogo cheio de perguntas. E esse método pode ser quebrado em alguns passos simples. Primeiro, questione a base de uma crença. Depois, procure por furos, por inconsistências na lógica. Em seguida, explore ativamente outros pontos de vista. E no fim das contas, o objetivo nunca é ganhar a discussão, mas sim chegar a um entendimento mais profundo, mesmo que esse entendimento seja a humilde admissão de que eu não sei. Certo. Então, como é que a gente amarra tudo isso? Como usar essa sabedoria de milênios no nosso mundo de hoje, que é inundado de informação e de opinião para todo lado? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é ressignificar a ideia de humildade. Admitir que não se sabe algo não é um sinal de fraqueza. É, na verdade, o primeiro e essencial passo para se aprender de verdade. É o que abre a porta para o crescimento. Em segundo lugar, é preciso aprender a amar as perguntas, talvez mais do que as respostas fáceis. A dúvida não é inimiga do conhecimento, não. Ela é o combustível dele. É aquela faísca que nos move a investigar, a explorar e a ir além do que parece óbvio. E por último, a grande lição de Sócrates. O conhecimento não é um lugar onde a gente chega, um destino final. É uma jornada contínua. O objetivo nunca vai ser ter todas as respostas, mas sim refinar cada vez mais as perguntas que fazemos. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A gente vive numa cultura que muitas vezes aplaude a confiança, mesmo que seja uma confiança vazia. Então vale a pena pensar em qual área da vida, seja no trabalho ou no lado pessoal, admitir um eu não sei poderia paradoxalmente se tornar a maior fonte de força de alguém, abrindo caminho para a colaboração, para o aprendizado ou para uma descoberta genuína. A sabedoria começa exatamente aí. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.